deserto florirá. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, ontem foi dia de Todos os Santos, e a igreja sempre celebra, após o dia de Todos os Santos, a liturgia de todos os fiéis falecidos, o dia de finados. Finados significa, vem do latim, né? Finalizados, findados, o fim dos atos, né? Então, o finado fulano, ou seja, ele foi finalizado pela história, pela vida, né? Não tem mais atos a serem feitos. Um dia todos nós seremos finado Padre Mário, finado fulano. Isso se Jesus não voltar antes da glória, mas aí no dia que Jesus voltar, todo mundo estiver vivo também já ficou finado num raio, né? Mas o que fazer então, meus irmãos, com essa vida aqui? Junto com talvez você hoje ter uma grande saudade, porque é uma morte recente de um familiar, de um amigo, outros de nós já bastante consolados, né? Mas talvez a primeira pergunta que a liturgia de hoje nos responde é o que fazer com a vida. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, capítulo 25, começa falando: naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte, o Monte Santo, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Esse monte, na cabeça do povo judeu, era e é uma montanha mesmo. Depois a gente entende que quando Deus se faz homem em Jesus, né, esse monte é o próprio Cristo. Jesus é a montanha a ser subida. E Jesus é a montanha onde encontramos ricas iguarias. Foi Ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tereis descanso. Quem tem sede, vem a mim e beba. O pão que eu darei é a minha carne. Enfim, Jesus é a própria montanha. E aí essa montanha passa a ser, com a vida de Cristo, duas coisas. Uma coisa, o céu. Uma montanha de um banquete eterno, não é? Que é a vida eterna. Pelos prados e campinas Ele me conduz, não é isso? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque quando eu chego lá, do outro lado, Ele tem preparado para mim uma mesa, unge a minha cabeça, preenche o meu cálice transborda. Então, esse Monte Santo é o céu, a vida eterna. Mas antes da vida eterna, esse monte é Cristo nessa terra, sobretudo na Santíssima Eucaristia, o banquete de ricas iguarias. Amém? E aí, essa é a nossa esperança então, subir o monte que é Cristo, né? Pela fé, pela conversão, pelas boas obras. E nesse monte que é o próprio Cristo, esse monte não é só para ser escalado, esse monte é o próprio alimento da nossa vida. Aí nós tivemos o Salmo, né? E depois do Salmo nós tivemos essa leitura aqui da carta de São Paulo, que é belíssima, da carta de São Paulo aos Romanos, onde Paulo vai falando para nós. Eu não sou nada acostumado com esse folhetim, gosto nem um pouco, mas vamos lá. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes um espírito de medo para recair no medo, voltar para o pecado, mas temos em nós o Espírito que clama em nós, Abá, ó Pai. O Espírito Santo nos revela a Deus como Pai, como companheiro da nossa vida, como destino, não é, da nossa vida. Uma grande esperança. Então, o que fazer com a nossa vida? Diga comigo assim: escalar o monte, que é Cristo, se alimentar no monte, que é Cristo, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí, meus queridos, São Paulo tem uma sutileza aqui no meio desse texto, que para nós na liturgia ele é até um pouco longo, quando fala do sofrimento do mundo, fala que toda a criação aguarda pelo dia final, onde não haverá mais sofrimento nem dor. Ele diz ali no meio, não é, no versículo 17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Agora vem se, a condição. Herdeiros de Deus, fala, ah, que legal. Abre a boca, fala, ah, que legal. Herdeiros de Cristo, diga comigo, nossa, que legal. Cutuca quem está do seu lado e fala, mas, contudo, entretanto, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se
realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Veja, queridos, nossa vida tem um sentido. Ele, Jesus. E olha o que está dizendo Paulo: se sofremos com Ele, é para sermos glorificados com Ele. Sofrer com Cristo nessa vida. Então vamos lá: escalar o monte, se alimentar no monte, ser conduzido pelo Espírito. O que mais? Sofrer com Cristo. Os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos do cristão, os sofrimentos dos quais Jesus não fugiu. Jesus não fugiu do sofrimento da incompreensão. Jesus não fugiu do sofrimento da rejeição. Jesus não sofreu, não fugiu do sofrimento da ingratidão das pessoas. A gente dá a nossa vida, a gente sacrifica a nossa vida. A pessoa na primeira dificuldade que tem abandona o barco. A pessoa no primeiro milagrezinho, na primeira graça que alcança, já não aparece mais. Mas Jesus não fugiu desses sofrimentos. Jesus não olhava e falava assim: tá, agora eu vou ficar a tarde toda aqui, arrancando capeta, curando aleijado, cego, doente. Para quê? Eu não. Pergunta se domingo vai na missa. Vai nada. Sabe essas amarguras que a gente tem? Fala, sei. Jesus não tinha. Não que Jesus fosse bobo. Aliás, se você ler o evangelho certinho, você vai ver que da boca de Jesus saiu mais informação sobre inferno do que sobre céu. Chupa essa manga aí. Você acha que a vida é TikTok e Instagram, né, feio? Vai ler Bíblia para você ver. Jesus falou mais sobre inferno do que sobre céu. Mas é um sofrimento do qual Jesus não fugiu. De fazer o bem e ser mal recompensado. Ver as multidões virarem as costas, irem embora. Jesus não fugiu desse sofrimento. Jesus não fugiu do sofrimento da pobreza. O Rodrigo pregava aqui sobre não ter onde nascer. Jesus não fugiu do sofrimento da dureza da vida, de uma carpintaria, de um tempo onde não tinha aquecedor, ar-condicionado, não tinha carro, não tinha Wi-Fi, não tinha nada daquilo que simplifica a vida hoje. Jesus não fugiu desses sofrimentos. E Paulo está dizendo, irmãos, se sofremos com Cristo, é para reinar com Ele. Portanto, meus queridos, a vida, antes de nos finalizar, antes de sermos finados, ela nos dá muitas ocasiões de sofrermos com Cristo. Sua vida é pesada porque você reclama demais. Sua vida é esse, inferno. Você não sabe por que nasceu, por que não morre, porque você reclama. É por isso, sofrer com Cristo. Porque o Cristo ressuscitado habita toda a terra e habita todo ser humano. E acredite, sabe aquela pessoa que você não quer ver pintado nem de ouro? Sua sogra, pensou? Jesus habita nela. Jesus a ama. Então, meus queridos, nós vamos fazer algo com a nossa vida, que é, Paulo disse aqui, se sofremos com Cristo. O sofrimento da nossa santificação pessoal. Para de fugir das ocasiões que Deus tem permitido acontecer para que você fique santa e santo. Porque tudo aquilo que a gente não santificar nessa vida vai ter que ser santificado no purgatório. E a gente acha que o purgatório é o purgatório, filho. Ele purga as nossas imperfeições. Sabe aquela pessoa na comunidade que te tira do sério? Que você fala assim, não, hoje eu vou mandar mensagem para minha coordenadora e falar, quando a fulana for eu não vou, tá? Sabe essa vontade que você tem? Então, é o purgatório. Mas a gente foge de toda a possibilidade de purgar nessa vida. Vai ficar tudo para o purgatório. Dizem os santos místicos que 1 minuto de purgatório vale mais do que toda uma vida de sofrimento numa cama, num leito de enfermidade. A vida nos dá muitas ocasiões de purgarmos as nossas imperfeições. Fala para quem está do seu lado, você está deixando tudo para o purgatório, né, bebê? Ai. Vai sair de lá nunca, né? Troca de mulher não, ela está purgando você. Troca de marido não, ele está purgando você. Você vai na missa, vê um padre, uma mistura de Colômbia com Argélia, Estados Unidos, mas ele estudou na China, veio por aqui fazer missão, você não sabe o que ele fala, mas ele gosta de falar. Purga aqui, não deixa para o purgatório, não.
Se sofremos com Cristo. As exigências do Evangelho. Mas também, queridos, oferecermos os nossos sofrimentos. Você reparou quantos sofrimentos você tem para oferecer? Cólica, dor de cabeça, rinite, sinusite. Quanto sofrimento a gente tem para oferecer? Nós vivemos num mundo que não entende absolutamente mais nada o valor do sofrimento, que se revolta contra todo o tipo e qualquer tipo de sofrimento. Nossa vida é muito fácil e rápida, né? A gente não tem o sofrimento nem de abrir o vidro do carro mais, é no dedo. Todo e qualquer sofrimento o ser humano se esforça para tirar da frente, não é isso? Sofrimento de esquentar uma comida, bota no micro-ondas 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Todo e qualquer tipo de sofrimento a gente tem dificuldade de encontrar até, né? Porque a gente não sofre mais. Está amargo? Açúcar. Nós somos assim. E você sabe, meus irmãos, a gente pode se educar para aprender a sofrer. Não porque a gente tenha que sofrer, mas porque ao sofrer, a gente pode aprender a amar. E a santidade é aprender a amar, porque Deus é amor. Está amargo? Tem açúcar? Não, tá bom. Quer que aumente o ar-condicionado? Não, tá bom. Essas pequenas mortificações que a gente faz na vida, sabia? Elas vão dando para nós alguma resistência moral. Quando a gente pensa São José, a Virgem Maria, gente, que vida dura foi a deles. Pensa Nossa Senhora grávida, Jesus pressionando a bexiga dela, no lombo de um camelo. Devia ser uma mijação, né? Andava 15 minutos, Nossa Senhora falava para o Zé, estaciona. Zé estaciona, Nossa Senhora desce do camelo, com aquele tanto de roupa, tem que achar uma pedra, uma moita, fazer o seu xixizinho. Não tinha fralda descartável. Entende? A vida de São José, né? Carpinteiro, tecton é a palavra. Tecton significa carpinteiro, artesão, construtor. São José foi um construtor de casas, baseado sobretudo na madeira, um escultor, mas ele sabia fazer de tudo. Ele era um pedreiro completo. Você acha que São José não tinha dor nas costas? E num tempo que não tinha nada elétrico, não tinha uma... Não tinha. Era no braço. Mas você sabe que nessas coisas, que já não fazem mais parte da nossa vida, a gente pode escolher algumas coisas, meus irmãos, para aprender a amar. Para ter um pouco mais de fibra moral e espiritual. Para aprender a ofertar pela igreja, pela conversão das pessoas, pelos que sofrem. Existe uma comunhão quando a gente aprende a fazer essas ofertas. Como Santa Teresinha no Menino Jesus no convento, quando ficou muito doente, e a madre falou assim: Teresinha, não precisa mais ir para a capela de manhã não. Você está muito sofrida, muito debilitada, pode dormir até um pouco mais tarde, vai nas orações que você consegue, não precisa ir na primeira oração da manhã, porque ela já estava um bagacinho. Mas ela fazia todo aquele esforço encostada, né? Na parede, andando e pensando, quantos missionários na África agora estão cozinhando no sol, para andar milhas e milhas para evangelizar, eu vou até a capela, em comunhão com eles. Aí você oferta. Sabe, meus irmãos, nós temos muito para oferecer, muito para ofertar. Ofereça as suas dores, ofereça os nãos que Deus tem te dado, pela sua casa, pelos seus filhos. A gente reclama tanto que os filhos não escutam, não obedecem, não converte. Reclama tanto que o marido, que a esposa, faz um voto com Deus, faça uma oferta. Até porque Deus só vai converter as pessoas pelas quais a gente reza quando a gente amá-las de verdade. A maioria de nós reza pela conversão dos outros porque tem raiva do outro. A gente reza com mágoa. Você está aqui, teu marido não está aqui. Você sente mais raiva dele não estar aqui porque está lá fazendo nada, do que dó dele não estar aqui. Na hora que você sentir compaixão e dó ao invés de raiva, ao invés de sentir aquela dor, todo mundo vai na igreja com o marido e os filhos. Eu me sinto uma viúva. Enquanto você estiver nesse sentimento, Deus não traz teu marido. Porque o nosso Deus não está aqui para saciar as nossas raivas. Apesar que um homem que permite que a sua esposa sinta isso, merece tomar uma camaçada de pau também. Ainda quer namorar de noite. Jumento. Tem nem vergonha de ser preguiçoso, canalhão, safado. Mas você está entendendo, filho. Seu filho, sua filha, os nossos irmãos, a gente reza com raiva. A gente reza querendo esganar.
A gente reza para não esganar. O dia que de verdade a gente os amar, aí Deus começa a trazer, né? Mas veja, às vezes a gente sofre tanto, reclama tanto, mas a gente poderia fazer um gesto de amor. Faça um gesto de amor por quem você pede a cura. Faça um gesto de amor por quem você traz aos pés de Jesus no Santíssimo. Nós fizemos aqui um momento de oração onde a gente falou assim, vamos rezar por pessoas. Veio pessoas ao seu coração. O que você pode fazer entre você e Deus como ato de amor por essa pessoa? Pensa aí. Uma aliança com Deus. Porque o amor passa no sacrifício. E o sacrifício é a expressão do amor. Você conseguiria fazer um voto por alguém que você ama muito? Com Deus? Senhor, eu te peço tal coisa, por favor. Por quê? Todas as graças que a gente recebe é porque Jesus impetrou um sacrifício em nosso favor. Nós podemos nos unir ao sacrifício de Cristo. Nunca mais tomar cerveja, nunca mais tomar café, ficar um ano sem comer pão, um ano sem comer arroz. Mas não, pega o filho no braço, leva em tudo que é psicopedagoga, padre esse, padre aquele, padre outro, porque o menino tem TDAH, porque tadinho do meu filho tem TDAH. Tadinho. Faz um voto pelo TDAH do seu filho, fala assim, a partir de hoje nunca mais tomo cerveja. Pelo TDAH do meu filho. Você gosta do seu filho, sim ou não? Abre a boca, sim ou não? E de cerveja? Vixe. Às vezes eu acho que esse menino devia se chamar José Heineken. Amanda Skol. Não é possível. Percebe como a gente tem dificuldade de amar? A gente se sensibiliza. Uma pessoa está passando uma situação, desce uma lágrima nos nossos olhos, a gente fala, coitado. Faz um voto com Deus, ofereça algo que você gosta, que você ame. E Deus não quer te ver sofrer, Deus quer te ver aprender a amar. A gente é incapaz de amar. Por isso que nós vamos tudo para o purgatório. Não mata, não rouba, não trai, não adultera, não vai para o inferno. Mas vai entrar ruim assim no céu? Precisa purgar. Por isso que hoje a gente oferece a missa por todas as almas. Em sufrágio, em encurtamento dessa purificação que é dolorida. Porque, gente, tem dor maior do que a dor do arrependimento? Tem dor maior do que, meu Deus, por que eu fui tão ignorante? Tem dor maior do que quanto tempo eu perdi na vida? Não tem dor maior que a dor do arrependimento. E essa dor fica em nós às vezes por um tempo, não fica? Talvez vários de vocês aqui tiveram uma conversão mais forte para Jesus, já maduro na vida. Aí você dá aquela chorada, cai a ficha e você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se eu soubesse antes, onde é que eu estava com a cabeça, agora, não dói? A gente vai purgando, né? Então, meus queridos, se sofremos com Cristo, e aí diz que o Espírito Santo nos guia, nos acompanha nessa vida, para que a gente não desperdice as ocasiões de sofrer com Cristo, não fugir dos sofrimentos dos quais Jesus não fugiu. E aí vem o Evangelho. Mas antes de eu continuar, eu preciso que você chacoalhe quem está do seu lado. Fala, tenta não dormir não, poxa. Ele já está sem voz lá na frente. E você aí querendo mimir como um anjo. Cadeirinha gostosa essa, né? Vocês tinham que ver lá em Boston semana passada. Tinha essas almofadas aí não. Era uma lata dura, velho. O povo ficava me olhando com os olhos esbugalhados. Agora que eu entendi. Eu estava ungido? Não. Ele estava sentado na lata. Agora coloco para você essa almofadinha. Parece um bêbado. E aí vem o Evangelho, quando Jesus fala, né, no último dia, quando o Filho do Homem vier, com seus anjos na glória, para separar ovelha de cabrito. O critério do julgamento final, que é se fomos nessa vida, antes de sermos finalizados, capazes de identificar Jesus em quem não tem, se eu não der. Porque é isso. Tive fome. Tem gente que se a gente não der comida, a pessoa sozinha não consegue dar conta disso. Tive sede. Eu andava nu, nem para comprar uma blusa eu conseguia. Estava preso. O ser humano fracassado totalmente. E você sabe que para nós sempre é uma tentação diante de uma pessoa que chegou ao ponto de não conseguir por si só prover comida, bebida e roupa.
querer fazer um discurso moral disso. Você, mas também está assim por quê? Aposto que nunca obedeceu a mãe, né? Aposto que não gostava de ir na igreja, né? Aposto que bebe, né? E eu aposto que a resposta para todas essas perguntas suas é sim. Mas o Evangelho tem uma exigência. Diante de gente assim, quem julga? Deus julga. E no último dia, o sujeito que sozinho não consegue comprar um prato de comida, ele vai se acertar com Deus. Por que ele fracassou tanto nessa existência? Deus é juiz disso. Eu não sou juiz disso, nem você. Nós não somos chamados a ser juiz disso, nem desses. Jesus só diz, quando você encontrar isso ou esse, faça algo. É só isso, essa é a nossa parte. Só que a gente inverte as coisas. A gente quer ser juiz do pobre e quer que Deus seja o ajudador do pobre. A gente olha e é juiz e espera que Deus ajude, quando o Evangelho diz o contrário. Você ajuda e Deus é juiz. Bate no peito comigo e fala, ainda bem que eu vim nessa missa. E é muito interessante a gente notar que esse Evangelho está no capítulo 25 de São Mateus. É o último discurso de Jesus antes de começar a cena da traição e morte de Jesus. Só que é a metade do capítulo. Antes dessa parábola, tive fome, tive sede, me deste ou não me deste comer de beber, essa é a segunda metade de uma homilia que Jesus fez. Porque a primeira metade é: o reino dos céus, a vinda do Filho do Homem é como as 10 virgens. 5 são sábias, 5 são doidinhas. Lembra? E aí ele vem de repente, 5 tem óleo. A lâmpada acesa, 5 não tem óleo, lâmpada apagada. O que Jesus está nos ensinando? Para que ter óleo? Para que ter lâmpada acesa? Aliás, qual é o fruto maduro do óleo e da lâmpada acesa? Da fé? O outro. O outro. Jesus falou no mesmo discurso, está na mesma página da Bíblia. O reino dos céus é como 10 meninas que gostavam muito de ir na igreja. 10 pessoas assim, cheias de corrente, pulseira, batina. Jesus, Deus, pátria, família. Deus me livre fazer essas coisas. Onde já se viu usar um short desse? Isso é música de ouvir? E aí o ponto alto dessa pregação de Jesus é que você não lê Bíblia e nem com o padre gritando você fica acordada. É uma conversa só. Na verdade, esse evangelho de hoje tem que ser lido numa totalidade. Depois de falar do óleo, que tem, não tem, Jesus já começa a falar então, qual é o fruto de ter óleo? O nosso relacionamento com quem é fraco, com quem é miserável, a ponto da gente querer julgar. Só que a gente não pode inverter os papéis. O julgamento de Deus não é meu, a mim compete doar. Porque, meu irmão, é uma bênção ter dinheiro, sim ou não? Só que dinheiro é bênção não quando ele chega, ele é bênção quando ele sai. Ter comida é uma bênção, sim ou não? Mas é uma prova, Deus nos prova com as bênçãos que nos dá. As bênçãos que Deus nos dá são bênçãos quando saem, não quando chegam. Entende isso? E se todos nós olharmos as nossas vidas, todos nós temos mais que o bastante para nós mesmos. Então tudo que eu tenho, o bastante para mim, é Deus me provando aqui. Dinheiro, comida, roupa. É uma bênção quando sai de mim em direção ao outro. Porque a partir do momento que eu começo a guardar para mim, passou a ser perigoso. E aí o Evangelho então vai nos dizer isso, né? Tive fome, tive sede, estava nu. E pobre é uma bênção, gente. Eles vêm fora de hora. Eles vêm pedindo. Eles falam cuspindo. Vem fedido. Até porque se viesse cheiroso, sem cuspir, e na hora marcada, não era pobre, era você, coisinha linda. A gente quer os pobres, eles têm que vir cheiroso. Não pode falar cuspindo. Tem que vir na hora que eu possa atender, mas aí não é pobre, aí é um colega, aí é um amigão. E sabe, meus amados, Jesus está nos pobres. O pobre, ele é um sacramento de Deus. Tem 3 coisas que não é o que a gente está vendo, e está na Bíblia que você não lê. Tem 3 coisas que Jesus fala assim: está vendo isso aqui? Não é isso aqui, sou eu. Pegou o pão e disse: está vendo isso aqui? Não é pão, sou eu. Está vendo essas criancinhas, né?
os paidom lá no evangelho, os menores de 7 anos. Está vendo essas criancinhas, esses catarrentos, correndo, atrapalhando a missa? Não é ele, sou eu. Deixai vir a mim, porque quem recebe, recebe a mim. Tomai todos e comei, porque sou eu. Que mais que não é o que eu estou vendo? É Jesus, o pobre. As 3 coisas que Jesus fala, não deixa o teu olho te enganar. Eucaristia, criança e pobre. Está ali. Então, o que fazer dessa vida antes de sermos finalizados? Existe um lado sacramental em quem é pobre. Porque o evangelho hoje é de uma crueza. Senhor, quando foi que eu não te dei de comer? Quando foi que te dei de comer? Sempre que fizestes isso a esses pequenos, tão pequenos que sozinhos não conseguem isso. Foi a mim que fez, foi a mim que não fez. E isso é exigente para nós. Eu andei um pouquinho ontem, demos um rolezinho, né? Demos um passeiozinho. Já voltei com o coração meio pesado, porque eu fui despreparado. Eu gosto, eu estou falando isso para talvez inspirar a sua vida, não é para vangloriar nada não. Mas eu sempre ando preparado para Jesus me visitar. Eu ando com os meus dinheiros tudo pronto. E ontem eu fui sem estar pronto. E passou uma que eu vi assim, que não é americana, bem pobrezinha de tudo aquilo. Às vezes chega a ser perigoso, dependendo do contexto, né? Mas passou uma que não era nada perigosa. Eu vi que era uma mistura de espanhol com sei lá o quê. E a gente estava andando, a gente passou, e aí que eu lembrei, eu fui sem nada. Não estava pronto. Falei, ai Jesus, perdão. Eu saio de casa pronto. Em alguns lugares do Brasil tem que sair pronto até para o bandido, né? Você sabe disso, né? Tem gente que já deixa o dinheiro do assalto no carro. Se o menino chegar, você já passa o que é dele. Vai garantindo as coisas em algumas, né, alguns lugares ali. Mas assim, a gente tem que estar pronto para o pobre, gente. É Cristo. Porque tem 3 bênçãos que são importantes na vida. Quem quer viver debaixo da bênção? Erga a mão, fala eu. Erga a mão que você acorda, fala eu. A bênção dos pais. Gente, como é bom e importante estar debaixo da bênção do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe é de igreja, tudo certinho, ministro da Eucaristia, ela resolve juntar com o namorado, mata a mãe de vergonha. Aí começa a dar tudo errado, a senhora não abençoa. Minha filha, meu filho, ande debaixo da bênção do teu pai. Honrar pai e mãe. Uma pessoa que para qualquer assunto, eu dei um exemplo, coloca qualquer outro. Gente, uma pessoa que é o motivo pelo qual uma mãe não dorme à noite, quer esperar o que de Deus? Uma pessoa que vive, escolhe, faz a vida de um jeito, que é o motivo pelo qual um pai não dorme à noite ou não tem coragem de sair na rua, quer esperar o que de Deus? Então, como é importante estar debaixo da bênção dos pais. Deus te abençoe, meu filho. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe. Mas muito mais do que fórmula. Viver de um modo que o meu pai e minha mãe olhem e sinta no coração o desejo de abençoar aquilo. Amém? Segunda bênção que é muito importante. A bênção de Deus, a bênção da igreja. Que no final da missa você vai ouvir: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. Não é agora não, meu senhor. No final. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Você recebeu a bênção de Deus, amém? A bênção da igreja, do sacerdote, amém? Mas tem uma terceira bênção que é muito importante na vida e às vezes ela está faltando. A bênção do pobre. Deus que abençoe. Às vezes sobre a sua vida está vindo bênção de papai e mamãe, graças a Deus. Meu Deus, esse barulho tudo era aquilo. É da American Airlines esse avião? Parece um helicóptero, velho. Não, isso porque os Estados Unidos é chique. Barulhento assim no Brasil também tem. Hein? Psst. Às vezes sobre a sua vida e a minha vida está recaindo sobre nós a bênção do Pai, a bênção da igreja, a bênção de Deus, mas não está caindo sobre nós a bênção do pobre. Quando foi que a última vez que um pobre falou para você: Deus te abençoe? Talvez essa é a bênção que está faltando na sua vida. Quando João Batista estava preso e sabia que ia morrer, e ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: és tu aquele que há de vir ou a gente deve esperar outro? Jesus fala assim: vai dizer para João o seguinte: o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda, os leprosos são limpos, os pobres são evangelizados, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza com isso. Ou seja,
Quando Jesus precisou responder a pergunta de se ele era o Messias ou não, ele não usou das genealogias da Bíblia, ele não fez nada disso. Jesus disse assim: João, você decide se eu sou o Cristo ou não. Baseado em quê? Que Jacó gerou não sei quem, gerou não sei quem. Não, isso foi escrito no Evangelho para os pagãos, para os fariseus. Jesus nunca falou desses assuntos. Ele fala assim, ó: repare, João, que na minha vida, sempre que você pensar em mim, se você tirar uma foto de mim, sempre sai um pobre do lado. Sempre sai um doido, um lesado, um miserável, um sofrido. Gente, na vida de muitos de nós está faltando o pobre. A gente preza por uma vida redondinha, por uma vida quadradinha. Parece música do Luan Santana: eu, você, 2 filhos e um cachorro. É que não foi eu que fiz essa música, eu ia completar em uma Unimed lá no Brasil. Onde é que está o pobre na nossa vida? O que do meu tempo, do meu dinheiro, do meu talento, da minha profissão é de graça para alguém? Nós temos uns paradigmas muito feios na cabeça. Quando a gente pensa em caridade, generosidade, a gente pensa, não sei como é aqui, mas você ainda tem muito do Brasil na sua cabeça. A gente pensa no quê? Pacote de fubá, lata de óleo, pacote de sal, sagu, mano. Vai fazer uma cesta básica para os pobres, me chega a madame com um pacote de sagu. Como é que pode querer entrar no céu uma pessoa que dá sagu para os outros? E não pensa você que... Não adianta falar, que o senhor nunca experimentou sagu da dona lá. Não tem sagu, meu irmão. E não manda o leite moça nem o vinho junto não, tá? É o saguzão no bruto ali. Horror, sabe? Não pode. Pô, a pessoa que tem Deus não pensa, deixa eu dar um sagu, não pensa. A pessoa que tem vida de oração não pensa essas coisas. Mas veja, queridos, a gente tem uns paradigmas muito esquisitos na cabeça. Eu lembro uma vez, num dos momentos que a gente faz lá no santuário, nos dias 19, na missa da manhã, após a missa da manhã, nós vamos em algumas igrejas, capelas, cidadezinhas que fazem parte da paróquia. Em cada uma a gente reza, tudo. E lá em Santo Antônio, me veio de falar assim, estava bem lotado aquele dia, tinha gente para fora. Eu peguei e falei assim, sei lá, talvez você é dentista. Quando foi a última vez, se é que teve vez, que você consertou a boca de alguém de graça? Não é preço barato, não. De graça. Alguém que não pode, ele não vai colocar aparelho no dente se alguém não der o aparelho. Se você fizer barato, ele não consegue, tem que dar. Aí fui dando outros exemplos. Passou, sei lá, umas 2 semanas, 20 dias, eu recebi um WhatsApp. Padre, estávamos lá, eu sou dentista, cirurgião, minha esposa é dentista, cirurgiã. Padre, que vergonha e ao mesmo tempo que alegria. Eu nunca tinha pensado isso da minha profissão. Eu compro uma pizza do asilo. Eu compro uma cartela de igreja. Cartelas. Vamos comprar uma cartela, né, gente? Compra de pacotinho já. Compra no atacado. Eu nunca pensei isso. E aí, olha o que ele me testemunhou. O porteiro do meu prédio tem os dentes todos tortos. E a gente sempre passa, ô, seu fulano, tudo bom? Assistiu a homilia do padre hoje? Que ele também é católico, troca a homilia minha lá. E se brincar, julga, né? Não ganha tão pouco assim, podia juntar um dinheiro, arrumar esses dentes, né? Por que não arruma esses dentes? Né? Vira juiz e não provedor. Falou assim, padre, o senhor falou aquilo, a gente chegou. No outro dia, pela primeira vez, ele levou o filhinho dele, um garoto de uns 7, 8 anos. Os dentes também tudo tortinho. Aí que às vezes você até constrange a pessoa, ele contando, né? Eu fui conversar com o senhor, fulano, leva mal não, esse dente torto, assim, sempre foi. Eu vi do menininho do senhor, você já levou no dentista? Seu fulano, a gente até pensa, mas você sabe, não está fácil, mesmo está trabalhando, só está aí. Leva lá qualquer hora. Não, quando melhorar eu levo. Não, leva lá. Não é nada não. Ele falou, padre, Deus me dá tanto, eu nunca tinha usado da minha profissão. No caso dele é essa, né? De graça para ninguém, eu nunca fui gratuito com ninguém na vida. Mas eu compro uma pizza. Eu dou um pacote de arroz. E me sinto a Madre Teresa de Calcutá. E se o meu filho tiver gripe, e espirrar, eu já falo, onde é que está Deus? A gente é tão bom para os outros. Veja, ele não é ruim, mas a gente tem uns paradigmas na mente.
Eu lembro quando minha família, meus pais, né, nossa família adotou o Eduardo. O Eduardo tinha 5 dias de vida, um negão desse tamanho hoje, coisa mais linda do mundo. Era eu com 12 para 13 anos, Cezinha com 6. Aí veio o negão, veio o Du. Nossa, a família toda. Menina, eu não sabia que você tinha feito laqueadura. Minha mãe falou, mas eu não fiz laqueadura. Nossa, eu não sabia que você amarra pira. Mas eu não tomo pira. Ô, Sartório. Rapaz, fiquei até surpreso. Falei com a mulher, você adotou um menino lá, um negão lá, né? A gente não sabia que você queria ter filho, mas não fez vasectomia, né? Aí é complicado, né? Ela falou, não, nunca cortei a veia do saquinho, não. Não cuidava, vem mais que 5 aí. Nós temos uns paradigmas, não temos? É uma ideia. Eles têm 2 filhos. Vai ter 3? Adotou? Então, porque... ideias pré-formadas, ideias do grosso modo da vida. E nós temos essas ideias, meus irmãos, com relação à caridade, com relação à generosidade, com relação a dinheiro, no que se refere ao pobre e à igreja que também é pobre. Nossa, R$35. É, $35? Não, tá caro, é. E nós vamos ficando assim, vamos. Com relação às pobrezas que vemos, seja de uma pessoa, seja de uma família, seja da minha comunidade religiosa. Gente, tem alguns lugares lá no Brasil com uma paróquia para pintar por dentro, trocar as janelas e aumentar um pouquinho o salão paroquial, é 12 anos de obra. Com paroquianos que todo ano sai do iPhone esse para o iPhone aquele. A cada 3 anos, a S10 vira Hilux. E as paroquianas que agora vão ficando senhoronas, todas. Botox nessa bochecha, depois naquela, depois estica aqui, depois estica lá. Não estou falando da vida de ninguém, vai para o Nordeste, passa 10 dias, tranquilo. Mas a paróquia vai levar 12 anos para pintar, trocar a janela. Se cada um fizer um pouquinho, né, padre? Se cada um fizer um pouquinho, ficar pronto nunca. Para de fazer pouquinho, faz um muitinho aí. Voltando no exemplo, se brincar, o cara fica com dó do homem do dente torto, joga no zap do prédio assim, gente, vamos fazer uma rifa para ajudar o seu fulano. Botar aparelho nos dentes. Meu irmão, resolve você isso aí, você pode. Amados, pequeno parente, você está entendendo, sim ou não? Cada um tem um bolso, cada um tem uma vida financeira, cada um tem um tamanho. Você está entendendo, sim ou não? Pense as coisas que você pode. Quantas vezes a gente vai comprar uma balinha na rua, alguma coisa? Menino está no sol. Quanto que é? 7, 2 por 10, não sei o quê. A gente ainda quer o troco do menino. Deixa o troco para lá. Aí abre lá uma nó de 5, uma nó de 20. Compra uma balinha só que custa 5, já está gorda. Já está gorda, pré-diabético. Pega só uma balinha e dá 20. E não pega o troco. Abençoa a vida de alguém. E aí alguém vai olhar para você e falar, nossa, Deus que abençoe. Fala, amém, miserável. Tempos atrás eu estava num sinaleiro, num semáforo, em Umuarama, cidade maiorzinha lá onde está a diocese, né? Um semáforo. Eu fui subindo com o carro, parei e veio uma menina, uma moça. Tinha uma moça vendendo uns pãezinhos, algumas coisas, umas balinhas. Visivelmente lésbica, bem machinho assim, toda tatuadinha. Eu estava de batina, né? Baixei o vidro e falei assim, oi, o que você está vendendo? Oi, tudo bom? Eu estou vendendo isso aqui. Quanto é? Eu falei assim, isso é 5, isso é 10. Eu estava com fome, peguei o de 5 e o de 10. Abri a carteira. Eu tinha uma nota de 100. Uma de 5, uma de 10. Apaguei os 15 dela e dei 100. Falei, ó, isso aqui é um presente de São José para você. Não sei se você é católica, evangélica, o que você é. Mas Deus ama muito você. Parabéns por estar trabalhando, por estar lutando. Que Deus te ajude muito. Essa menina olhou para mim e falou assim, você é o que de Jesus? E na hora o sinal começa a descer. Eu fui rápido, né? Acho que ela é padre, é pastor. Isso porque eu estava de batina, vai vendo o nível. Eu falei, eu sou padre da igreja católica, apostólica romana. Ah, minha avó também. Eu falei, certo. Você mandar um abraço para sua avó. Ela deve rezar muito por você, né? Ela reza muito sempre por mim, sim. Ô, seu padre, muito obrigado, você salvou meu dia. Você salvou meu dia. Vai dar para ter o botijão de gás. Na volta hoje para cá, tardezinho eu compro o botijão de gás.
Eu não sei que vida essa moça vive, eu não sei o que ela apronta, não apronta, por que faz, por que não faz. Mas apesar de tudo que ela faz, ela queria um botijão de gás naquele dia. Eu não sei o que falam da igreja para ela. Mas um dia um padre deu um botijão de gás para ela. Percebe? Já seria caridoso, porque eu nem queria. Mas a gente precisa quebrar, gente, uns filtros na nossa cabeça. Tempos agora, deve ter uns 20 dias, eu estou no mesmo semáforo. Para o carro embaixo, tem uns 5, 6 na minha frente. Eu olho de longe, um homem, 3 horas da tarde, está muito calor lá. Um sol, gente, um sol. No carro marcava acho que 36, 37 graus. Aqui não sei quanto dá em Fahrenheit, esse trem aí. Mas parecia Cuiabá, parecia Sergipe. Um negócio quente, com força, muito sol, muito calor. Eu paro o carro aqui, tem uns 6, 7. Um homem, vestido de Homem-Aranha. Vendendo aquelas trouxinhas, ela chama cueca virada, aquelas coisinhas. E os carros tudo aqui, e ele aqui vendendo. Como ele estava assim, gente, ele estava vestidinho de Homem-Aranha. A barriguinha caindo em cima do cinto, assim, do Homem-Aranha. Se ele soltar, a teia arrebenta. Gordinhozinho assim. Aí Jesus falou assim, abençoa a vida do Homem-Aranha. Olha a situação. Vou abençoar. Peguei, abri a carteira e ia abençoar ele. Mas eu era, acho que o sexto, 7º carro, assim, numa subida. Ele andou no primeiro, ninguém baixou o vidro. Gente, juro por Deus, olha, se for me mentindo, cai na minha cabeça. Uma caminhonetona dessas mais top que tem no Brasil. Baixou o vidro, ele foi perto com a bandejinha dele. E eu não sei o que aconteceu ali. A pessoa da caminhoneta conversava com ele e ele da caminhoneta. Dali uns 20 segundos começou a descer o semáforo, as luzes vermelhas. Puf, 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 puf. O cara foi embora e não comprou nada dele. O que esses dois conversaram? Eu não sei. Eu sei que daí fechou. Ele deu uma arrumadinha assim na máscarazinha dele, que assim, saiu assim. E foi pro canteiro, porque os carros começam a passar, né? Aí subi lá em cima, fiz o contorno. Falei, não, eu vou abençoar o Homem-Aranha, ué. Voltei, peguei outro semáforo, entrei numa fila. Quando eu entro na fila de novo, eu fico o 4º carro. Falei, você quer ver? Homem-Aranha trabalhoso também. A gente quer ajudar, mas tem pressa, né, gente? Nem é assim. Aí baixei, ele foi em um, eu comecei, dei umas buzinadas, falei, Maranha! Aí ele olhou e veio. Quando ele veio, ele falou assim, ô seu padre. Falei, amigo, que sol, hein? Ele falou assim, o senhor deve estar com muito calor nessa roupa, né? Porque eu estava de batina. Falei, é calor a minha, a sua não? Porque ele pingava, ele estava todo coladinho já. Mas ele foi assim, o senhor deve estar calor nessa roupa, né? Eu falei, um pouco. Falei assim, como que é? O que tem aí? Falei, então, tô vendo essas bandejinhas que minha sogra faz, eu tô vendendo por 20, mas se for caro, não sei o que o senhor tem. Vai a cabeça. Peguei e falei, não, imagina, dá um desse aqui, dei 20 reais para ele. Aí eu tinha umas 3, 4 notas de 50, assim, embolado, umas de 20, peguei e dei tudo para ele. Falei, isso aqui é porque eu sou gordo mesmo, eu gosto. Isso aqui é um presente que Jesus mandou te dar, São José, te abençoar. Aí eu fui falar assim, não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu chamo muito. No que eu estava fazendo essa frase, ele perguntou assim, não, eu sou católico, o senhor conhece o padre fulano ali da cidade tal? Eu falei, conheço, eu estudei com ele. Sou paroquiano dele. Estamos aqui, padre, na luta. Falou, manda um abraço para o padre fulano, tem mais de ano que eu não vejo o padre. Manda um abraço para o padre fulano lá. Eu falei, não, padre, nossa, mas leva mais um. Eu falei, não, tá tudo certo, pode ficar. Nossa, a gente fica até sem graça. E o semáforo começou a descer, né? Eu falei assim, o senhor não dá uma benção? Eu falei, claro. Ele pegou e ajoelhou. No asfalto, gente. Fritou os joelhos. Ajoelhou, coloquei a mãozinha assim, né, nele, fiz uma oração, uma benção. Aí já abriu, eu tinha que ir e tal. Eu falei, padre, Deus que abençoe, hein? Muito obrigado, Deus que ajude. Bate no peito. Fala, entendi, padre. Tá, deu para entender. Deu para entender. E esse é o fruto de ter óleo, de ter lâmpada. Esse é o fruto de ter subido o monte que é Cristo. A santidade dele, ser alimentado dele e ser guiado pelo Espírito Santo. E aí, meus queridos, quem sabe hoje, pensando nos que morreram, nos que já foram, pensar em tanta coisa que a gente pode ofertar ao mundo. Eu sempre falo para o meu irmão isso, para minha cunhada, não pode faltar pobre na tua agenda. Ela é psicóloga, ele é advogado. Não fique sem a bênção do pobre.
Ô Júnior, podia rezar lá, né? Você estava querendo comprar uma casa. Mas e o pobre está te abençoando? O que destrava a sua vida não é a benção do irmão padre, não, é a benção do pobre. Fui fazer o casamento do meu irmão. Foi Deus que me ajudou a fazer o casamento do meu irmão, porque eu falei, como é que eu estava tão emocionado. E eu fui no carro, né? Eu moro em outra cidade, fui no carro. Falei, Jesus, o que eu falo hoje no casamento do meu irmão? Que homilia que eu faço? Primeiro que eu acho que eu não vou conseguir falar nada. Segundo que fala o quê, né? Aquela igreja cheia e tal. E no caminho, Deus me dava um texto bíblico, eu abri, eu sempre ando com Bíblia no banco do lado. Achei o texto lá, né? Quando São Paulo diz que ele começou a pregar o evangelho por revelação de Deus, que depois de alguns anos ele quis conhecer Pedro, né? Coluna da igreja, ele foi conversar com São Pedro, falou, eu prego assim, faço assado, o que você acha? Paulo diz assim, fui falar com Pedro para não correr o risco de eu estar correndo em vão, né? Preciso dar a bênção de Pedro, né? Pedro é Pedro, né? Ele diz assim, e Pedro apertou a minha mão, a mão de Timóteo, né? Que era o companheiro de Paulo, em tudo nos aprovou, só nos lembrou e recomendou, antes de ir embora, Paulo, nunca se esqueça dos pobres. Paulo era um homem irretocável, irrepreensível. Mas São Pedro olhou para São Paulo e falou, Paulo, xalalabararacandaralabai, né? Ô glória, sarça que só queima. Kyrie eleison. Gracinha a você, Paulo, amém. Mil Ave Maria, né? 40 de São Miguel, amém. O Senhor me mostra, né, Paulo? Ele mostra, Paulo, só vou te dar uma dica. Nunca se esqueça dos pobres. Porque nós que gostamos de igreja, porque nós que repaginamos a vida e paramos com essa coisa de droga, sexo e rock and roll, né, Rita Lee? Você que jogou o Fred Mercury para fora de você, renunciou, foi lavado no sangue do Cordeiro. Qual é o nosso pontinho fraco agora? Já não é mais essas coisas, Deus queira. Qual é o nosso pontinho fraco? Qual é o pontinho fraco dos nossos adolescentes e jovens tão piedosos? Eu não te ofendo ao falar isso, porque então Pedro ofendeu Paulo, o mais carismático dos homens. Paulo diz, né? Louva a Deus porque entre vós eu sou o que mais fala em língua estranha. O lenço de Paulo curava. Paulo disse que ele foi arrebatado e entrou dentro do céu, e que viu coisas e ouviu coisas que em linguagem humana nem dá para dizer. Ninguém na terra teve tanto contato com o céu quanto Paulo apóstolo. Vai falar o que para um homem desse? Que conselho você dá para ele? Não tem, né? Um só. Paulo, não se esqueça dos pobres. Aí fui fazer o casamento do meu irmão, falei isso, não me li para eles. Falei, que vocês sejam felizes, vai para cima, filho. Faz e acontece. Deus abençoe. São dois queridos, merecem tudo de melhor da vida. Namoro santo, casaram virgem, coisa mais linda. O pobre, hein? Doutor César. Doutora Gabriela. Linda, princesuda. Ela é linda. Minha cunhada é linda. Inteligente. Acho que não cometeu um pecado grave na vida. Doutora, te conheço, hein? Eu conheço a tua laia, porque eu conheço a minha. Nós, os santos. Nós, os xalabaralabaralabaralabaralabaralaê. O pobre. O pobre. Que na nossa vida não tem que ser ostentado, não tem que ser mostrado. A gente não tem que fazer o que a mão direita faz, a esquerda precisa saber, né? Mas a direita tem que fazer. Eu falei para ele, só não se esqueça dos pobres. Tem bênção do pobre sobre você. Atendimento social, a empregada da vizinha, nem dinheiro para pagar tem. Aí você quer ajudar a mulher, ela só te dá trabalho, porque aí ela não sabe nem buscar o documento dela. Você não só vai fazer de graça, como você vai buscar o documento dela. Você vai no cartório, você vai fazer tudo para ela. Ela veio para te dar trabalho. Mas ela vai dizer assim, Deus que abençoa, doutor. E é essa bênção que destrava a nossa vida, gente, em muitas coisas. Porque Cristo está neles. Cristo está neles. E você pode ver que na igreja, todo mundo que é muito apaixonado de verdade em Jesus Eucarístico, gosta de pobre. Está aqui a cruz da fraternidade e o caminho, né? Não sei se você conhece o trabalho deles mais de perto. É tipo Toca de Assis, né? Dados descontos e particularidades. Eucaristia. Esse povo adora uma adoração, nunca vi. Gostar de capela, santíssimo, incenso, ouro.
e pobre. Você pega São Francisco de Assis, né? Santa Clara, tudo de ouro, tudo não sei o quê, aquela piedade, aquela coisa, levita, sai do chão. E pobre. Você pega a Madre Teresa de Calcutá. Quando Madre Teresa morreu, ela viveu tanto tempo na Índia, ela assimilou muito da cultura. Foram preparar o corpinho dela. Ela era bem esmilinguidinha, né? Essa Madre Teresa de Calcutá era desse tamanhozinho, um cisquinho de gente. Foram preparar o corpo de Madre Teresa. E ela aprendeu a rezar como os indianos. Ela fazia adoração ao Santíssimo como eles. Eles não usam banco, né? Nem genuflexório. Eles sentam no próprio calcanhar. Aquele jeito deles lá. Foram preparar o corpo de Santa Teresa, de Madre Teresa de Calcutá, para o velório. O que descobriram? Nos 2 pés dela, esses dedos aqui estavam tudo comido para dentro. Ela passava tantas horas de joelho, sentada em cima, aqui assim, né? O joelho senta no calcanhar, que ela desfigurou os dedos. 2, 3 horas de joelho todo dia, fazendo adoração ao Santíssimo. E quando uma irmã não podia ir na escala, ela falou, deixa que eu vou. Ela adorava uma capela. E ficava lá. E pobre. O pobre, meu irmão, minha irmã, é a última camada em nós para a gente chegar em Jesus. A gente já quebrou camadas, graças a Deus. Sexo desregrado, bebedeira, vida vulgar, safadeza, macumbaria, seixo-noieira, nós fomos renunciando, foi libertando. Amém? E a gente vai chegando perto de Jesus, amém? Aí era preguiçosão, eu sou católico, mas sou preguiçoso, já até fez uma quaresma de São Miguel. A gente vai melhorando, amém? Churrasqueava, agora de sexta-feira a gente faz um peixe para não comer uma carninha vermelha, amém? Qual é a última camada em nós? Jesus está nos furando, vai chegar lá na nossa alma. O pobre. E aí no Evangelho de São Mateus, a última catequese, a última pregação, o último ensinamento de Jesus, depois de tudo que ele falou, ensinou, sobre absolutamente todos os assuntos, foi esse. Porque primeiro a gente entende a porta estreita, depois a gente entende que é sal da terra, depois a gente entende que não pode largar da mulher, que o casamento é para sempre, depois entende que tem que ir no templo rezar, levar o dízimo, mas aí não adianta ir brigado com os outros, aí tem que perdoar. Aí nós vamos entendendo coisas. Qual é a prova final? É a prova que não dá, essa aqui não é nem a do green card, é da cidadania mesmo. Vai virar cidadã do céu. É o Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, peçamos a Deus essa sensibilidade, essa percepção, essa graça. Que não nos falte a bênção do pobre. Amém? Mas hoje, pensando nos falecidos, a gente pode oferecer por eles as nossas preces, orações, né? Pelas almas dos falecidos do purgatório. Do dia 1º, no mundo inteiro é assim. Do dia 1º de novembro ao dia 8, a igreja libera as indulgências totais e plenas. E aí, gente, a gente precisa entender isso só mais um minutinho. Não adianta muito a gente ficar colocando aquele monte de nome para o padre ler. Claro, às vezes para a comunidade lembrar, né? Nossa, já faz 5 anos que a dona fulana foi embora. Nossa, isso foi onde que ela morreu? Faz 5 anos que ela morreu? Morreu do quê? É pedagógico, é comunitário, mas o efeito. Alguém precisa ter feito alguma obra indulgenciada por aquela dona fulana lá. E às vezes a gente nunca fez isso nem pelo nosso falecido vô, nem pela falecida mãe, nem por ninguém. As obras indulgenciadas, que é rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, em favor do Papa. Fazer alguma obra de caridade e oferecer para aquela pessoa. Dar as indulgências parciais. A indulgência plenária é tudo isso associado à comunhão eucarística com a confissão. E aí, enquanto aquela confissão está de pé, porque você se mantém na graça, cada missa pode ser uma indulgência. Por que você não pega e não faz uma semana de missa por todos os falecidos da sua família? Faz uma confissão e faz várias missas, cada missa por um falecido seu. E aí, junto com tudo isso, a gente faz uma pequena esmola, a gente se associa ao sacrifício da igreja por um sacrifíciozinho nosso, que é o quê? Colocar alguma coisa na caixinha da igreja lá, com esmola. E num dia você oferece pelo vô tal, pela avó fulana, pelo pai, pela mãe. Isso é uma caridade pelas almas do purgatório. Amém? Até porque, gente, a grande esmagadora maioria de nós vai para onde? Para morrer? Para o purgatório. A tua mulher, se ela morrer, ela vai para o inferno? Não. Mas a tua mulher está prontinha para entrar no céu. Os homens ficam assim. Tem uns que chegam e engolem a saliva grossa. Isso é...
Vamos ajudar. Seu marido, ele é de ir pro inferno? Não, não. Mas vai pro céu assim? Não. Tem que purgar, não tem que purgar? As imperfeições, um dia todos nós, a grande maioria de nós, gente, vai precisar de purgatório, né? Nós vamos purgar. Então, rezemos hoje pelos nossos falecidos e que a esperança do céu anime a nossa vida, né? E toda quarta-feira de cinza a igreja coloca cinza na nossa testa e diz: você é pó e ao pó vai voltar. A gente passa a vida, a igreja nos prepara a vida toda para morrer e para estarmos prontos para quem morre, porque o céu é o nosso lugar. Então, para terminar, escalar o monte que é Cristo, se alimentar no monte que é o próprio Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo, saber oferecer os sofrimentos e ter a bênção dos pobres. Ó, dá 5 coisas. Chega, enche a mão, enche a sua mão assim. Vamos lá de novo. Fecha a mão, nunca mais esquece. Vai. Primeira coisa, subir o monte que é Cristo, pela conversão, certo? Pela santificação, pela religião. Segunda coisa, se alimentar no monte que é Cristo, os sacramentos, a palavra e a Eucaristia. Terceira coisa, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus ao longo da vida. Quarta coisa, sofrer com Cristo, não fugir dos sofrimentos dos quais Cristo não sofreu, amém? Quinta coisa, para fazer com essa vida, antes da gente ser finalizado, receber e ter sempre a bênção dos... Olha quanta bênção. Pega essa mão abençoada que você tem, cheia de bênção, coloca na cabeça de quem está do seu lado e vai falando: Senhor Deus, pelo Espírito Santo, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a ser conduzido pelo Teu Espírito a subir o monte que é Cristo. Vamos ficando em pé. Vamos cantar algum refrão ao Espírito Santo, mas você vai colocar a mão na cabeça de quem está ao seu lado. Nós vamos pedir essas 5 coisas uns pelos outros, amém?